Nós estamos no capítulo 14 da segunda parte do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e vamos falar hoje sobre o aborto criminoso. Ele começa nessa segunda parte do livro sempre fazendo uma pergunta. E a pergunta deste capítulo inicial é: reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminalmente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhe diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? E quando ele fala em classe mais responsável pela comunidade terrestre, nós deduzimos aqui a aula passada que a classe, provavelmente a classe menos favorecida, classe média, classe pobre, que são as classes dominantes na Terra e que realmente movem o planeta, né? Tá suando bastante. A resposta vem: temos no plano terrestre, cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. O que ele quer dizer com isso? Cada cultura tem um comportamento. E eu mostrei no mapa em que muitos países do mundo o aborto é liberado, sem qualquer restrição. Em outros países, o aborto ele é feito com restrições. E há ainda outros que a restrição é maior, só em caso de risco de vida da mãe. Há alguns povos que praticam o aborto ou a morte do nascituro para caso haja uma deficiência. Por exemplo, índios que vão para florestas índias para ter o bebê. Tendo o bebê voltando com os braços cheios, significa que o bebê é saudável. Tendo o bebê e a índia voltando com os braços vazios, ela deixou lá para morrer porque ele é deficiente. E nós temos na Suíça, se é detectado uma aberração na criança, a possibilidade de Down ou qualquer outra síndrome que vá trazer um déficit para a criança, a mãe é convidada a abortar. É isso que ele fala em relação a cada governo ter o seu próprio código penal. Mas considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator. Com o objetivo natural de conseguir-se, em cada círculo de trabalho no campo cósmico, o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva indefectível sob o perfeito amor, no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica, a que nos reportamos, se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e de desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado, com extensão indeterminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Veja aqui colocações bonitas. Deus não é um sanguinário vingador, que quando uma pessoa comete um erro, ele se vinga da criatura e deseja que ela arda no fogo do inferno eternamente. Ao contrário, as penas serão suavizadas ao máximo, porque todos nós erramos, enquanto estivermos no estágio de barbárie. Desse modo,
Segundo o princípio universal do direito cósmico a expressar-se claro no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as suas próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-los à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Então, a vítima e o algoz estarão associados por algum motivo. Muitas vezes mulheres engravidam, suportam uma aversão imensa pela criatura que chega. Uma aversão pela filha ou pelo filho que vem, tornando a gravidez de um desconforto absoluto. Vômitos intensos, dores horrorosas, insuportável, dificuldades respiratórias. Enquanto outras gravidez há que a mãe não sente nada, não tem vômito, não tem enjoo, e aí passa aquela maravilha e o relacionamento é extremamente positivo. E às vezes num ato assim de desconforto tão grande, o pai é apaixonado pela mãe e pela futura criança, e a mãe já detesta a futura criança, e quando nasce é um terror esse relacionamento. Porque deve ser muito difícil para a mãe receber um obsessor, receber um verdugo, alguém que tenha maltratado, Deve ser, energeticamente, a reação deve ser muito desconfortável. E a gente também não deve julgar, Ao contrário, tem que amparar e amar. Porque o amor vai cobrir uma multidão de pecados, Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de irregularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço do que lhe comungam a experiência, dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que a mesma criatura assume a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e da lei em si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos em cursos em regeneração da mesma espécie. Então há momentos que nós encarnamos entre corações queridos e temos encarnações maravilhosas, mas ainda somos endividados. Vivemos aquele mar de rosa entre corações queridos, mas nessas encarnações aprendemos, nos fortalecemos, para em outro momento, muitas vezes separados desses corações queridos, nos reunirmos com espíritos que portam o mesmo tipo de dívida, às vezes que nós nem conhecemos, mas somos estranhos, porém obrigados a conviver, porque o nosso resgate será parecido. Então hoje estamos aqui no meio de corações muito amados, Todos vocês, sem exceção. E amanhã, quem sabe, É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade das faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutescerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Sementeira, Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes estranhe no ser, a afeição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero,
e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra da restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desencodronias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias, que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhe a deserção. É muito comum a deserção do homem nas situações de dificuldade. Às vezes a mulher engravida, mesmo namorando há algum tempo, e ela comunica que está grávida, o rapaz se desfaz rapidamente daquela situação. Se ele não aconselha ao aborto, ele abandona a criatura que tem que se virar, muitas vezes sem condição de seguir sozinha, sendo obrigada. E o homem, né? O homem, como dizia Jesus, quem tem algum pecado, taca a pedra nessa adúltera, certo? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra nessa adúltera. Mas cadê o adúltero que adulterou? Porque se existe adúltera, é porque houve um adúltero que adulterou. E os homens, infelizmente, se isentam, falando na qualidade de mulheres, nós estamos na maioria aqui hoje, e eu acho que se eles falarem que não é assim, eles vão apanhar aqui no grupo, né? Os homens, eles se isentam, né? Muito comum na nossa cultura que o homem tenha outras mulheres. Não, isso é coisa de homem. Quer dizer, e toda mulher é extremamente magoada com uma atitude dessa, né? A gente precisa pensar no outro, que o respeito deve ser mútuo. Nas mulheres, das derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Tantas vezes quanto a se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte. Uma vez que, por mais extensas que lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores, que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitavelmente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Dessarte, ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura celular, ou seja, no corpo, de que se revestem, a disfunção que podemos nomear como miopraxia do centro genésico, atonizado, padecendo, logo que reconduzidas ao curso da maternidade, a toxemia da gestação. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas, mucíparas e intercalares não dispõem de força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpíngea, nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas fenômenos de prenhez ectópica ou localização heterotópica do ovo, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância, decorrentes da anidação do ovo fora do endométrio, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou da placentação prévia hemorragípara, que constitui na parturição um verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Quanta palavra difícil! É o vídeo que nós vimos. O óvulo, ele é jogado do ovário. Para que isso aconteça, o ovário tem que ter uma produção hormonal suficiente para fazer o desenvolvimento dos óvulos.
O interessante é que muitos óvulos começam o seu desenvolvimento na vida feminina da mulher, na época da ovulação. Então, vários começam o processo, mas só um vai conseguir crescer mais que os demais. Esse vai ter o meio hormonal adequado para romper a cápsula ovariana e ser expulso para o abdômen. Só que para não cair dentro do abdômen, que é um vazio, tem o ovário, existem as trompas de Falópio, que fazem uma sucção, fímbrias. Elas fazem como se fosse uma aspiração, de tal forma que quando o óvulo rompe, ele já é aspirado para dentro desse tubo. Então a mulher tem 2 ovários, 2 trompas, que vão chegar até o útero. É onde vai ocorrer o processo de nidação. Esse óvulo, ele é aspirado, então, à medida que ele é julgado, que deu certo, ele é julgado, ele é aspirado, ele vai caminhando lentamente pela trompa, que é toda ciliada, toda cheia de cílios que ficam se movimentando no sentido de trazê-lo em direção ao útero. Nesse meio tempo, tem o espermatozoide, que depositado no colo do útero, ele é chamado por quimiotaxia. O óvulo libera um perfuminho, vamos dizer assim, que fala vem, vem, vem espermatozoide. E o espermatozoide automaticamente vai sentindo o cheiro, ele encontra o caminho. E a fecundação se dá dentro dessa trompa. Quando a fecundação forma ali, já começa a divisão e o óvulo vai descendo, fecundado vai descendo e cai na cavidade uterina. Às vezes, quando a mulher já teve essas dificuldades do passado, ele se aloja na trompa. Ele aloja, dissolve lá um pedacinho da trompa, do tecido, e começa a desenvolver um embrião na trompa. Enquanto o útero é uma estrutura grande, a trompa é algo pequeno. À medida que o embrião ganha um tamanho, ele rompe essa trompa e, se bobear, mata a mãe de hemorragia. Faz a chamada gravidez tubária. Mas essa gravidez pode acontecer, chamada gravidez ectópica. Aí, esse óvulo fecundado que consegue chegar ao útero, na época da menstruação, existe uma grande camada de nutrientes no útero da mulher. Se as condições hormonais ovarianas forem ideal, o óvulo se implanta nesse meio e se agarra na musculatura, começando a fazer a placenta. Se for na parte muito superior ou na parte muito baixa, vai ter dificuldades. Então ele faz a placenta, porque a placenta é uma estrutura que vai tirar os nutrientes e o oxigênio da mãe e por ali vai devolver as excretas do feto. Então, quando ele se aloja ali, faz o processo de nidação. Às vezes, você tem reação imunológica do corpo da mãe contra aquele óvulo que foi fecundado. E o próprio corpo materno ataca e destrói e ele não consegue vingar, né? Às vezes, o feto formado é tão aberrante que o próprio corpo rejeita. Por isso que a gente diz que até a 12ª semana não precisa fazer festa, que só depois da 12ª semana é que a gente pode comemorar uma gravidez. É porque realmente implantou e o bebê está se desenvolvendo. E muitas mães perdem, abortam mensalmente, sem perceber, acham que estão menstruando, mas não. Elas estão abortando porque o óvulo gerado não tem condições de criar, e por uma questão kármica mesmo. E elas têm aquela dificuldade muito grande, o desejo muito grande da maternidade. Hoje as pesquisas têm mostrado que uma outra questão que influencia muito a fertilidade, a qualidade do óvulo, é a alimentação. A alimentação de fast food lança ovos de péssima qualidade, que dificilmente conseguem ser fecundados. Quem me conta isso é uma embriologista muito amiga minha,
que faz bebês de proveta. Ela sempre quer saber das questões espirituais, porque ela fala, acontece cada coisa estranha no meu laboratório, e ela trabalha só nessa área, que é quando ela produz os embriões. Eu falei, minha filha, vai acontecer muita coisa estranha aí, né? E ela fala que quando a mulher não tem uma alimentação adequada, os ovos são de péssima qualidade. Extrai-se os óvulos para fazer a fecundação in vitro. Ela falou, não tem muito o que fazer. Tanto que ela foi fazer um curso de nutrição para poder orientar as pacientes para comer melhor, porque não tem condição de gerar bons óvulos para fazer bons embriões para seguir. E recentemente uma pessoa me perguntava, o que pensar do embrião, né, da reprodução? Se nós hoje na Terra não queremos ter mais do que um filho, com esse monte de espírito para reencarnar, a espiritualidade tem que contar com o recurso do bebê de proveta, né? Artificialmente produzido para ser, para a gente poder reencarnar, porque amanhã somos nós na fila, né? Oi. Ele fala que o homem tem uma repercussão na própria encarnação. Imediata. Na segunda, na próxima. A mulher pode esperar algumas. Não, a mulher pode ser algumas à frente. E o homem já pode ser na próxima, com disfunções testiculares, com disfunções penianas, com disfunções com câncer, né, peniano, câncer testicular. São situações bem delicadas, produção insuficiente de espermatozoide, ou produção de espermatozoides anômalos, impotência. Às vezes o indivíduo tem ereção, mas não consegue ter ejaculação. Às vezes ele não consegue ter ereção. Quer dizer, é sempre vamos dizer assim, um descontentamento na área da sexualidade, e passa a ser algo que incomoda e limita muito o sujeito, né? São os usos equivocados do passado. Enquadradas na arritmia fora do ritmo, né, do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como seja o deslocamento da placenta eutópica, ou seja, eutópica está no lugar certo, está na gravidez, estou querendo o bebê, placenta desloca, perde o bebê, tá? Por hiperatividade histolítica da vilosidade corial, a hipocinosia uterina, favorecendo a germinicultura do streptococcus e do gonococo, ou seja, que são bactérias que fazem uma grande infecção depois das crises endométricas puerperais, ou seja, logo depois do parto, a mulher desenvolve infecções graves que trazem muito sofrimento. A salpingite tuberculosa também, que é um outro problema que acomete o aparelho reprodutor logo após o nascimento. A degeneração cística do córeo, que são membranas que vão envolver o bebê. A salpingo-oforite, em que o edema e o exudato fibroso provocam aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que os identificam no mesmo processo de desagregação. As síndromes circulatórias da gravidez aparentemente normal, quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado, quer dizer, da eclâmpsia, que o pessoal fala que é a hipertensão na mulher, que coloca a gravidez em risco, seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, a mulher passa a ter arritmia cardíaca, ressentindo-se como resultado, na nova encarnação, em pleno surto de gravidez, de miopraxia do aparelho cardiovascular, com o aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, por deficiência de orçamento hormonal, daí resultando em graves problemas cardíacos consequentes. Então, desajusta tudo, tá? São gravidezes extremamente sofridas com consequências posteriores. Temos ainda que considerar a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira ou, às vezes, até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração de filhos posteriores. Inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito. Há-se-lhe
evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação de antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente, por meio de hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Então, às vezes, a criança nasce com um tipo de sangue e a mãe com outro tipo, que é chamado RH, e isso dá uma divergência sanguínea que, se a mãe não foi identificado na primeira gestação, na segunda gestação a mãe passa a abortar todas as crianças que tiver por conta de uma reação. Quando é identificada antecipadamente, a mãe toma uma vacina, o bebê é tratado para que não ocorra alterações sanguíneas, né? Você teve, né? Então precisa ter esses cuidados aí. Mas nem sempre se descobre, né? Principalmente em locais sem muito recurso. Por isso que a gente tem que ficar meio assim, parto normal, em casa, de cócoras. Tá, primeira coisa, se o parto é normal, absolutamente normal, é ótimo. Mas quem vai para o parto nunca sabe se é absolutamente normal. Ah lá, você está lá em casa, num parto, sem recurso, como é que você vai identificar o sangue do bebê para ver se há essa incompatibilidade, para tomar as providências e evitar que sejam gerados anticorpos no futuro contra outra criança, né? Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão na etiopatogenia das moléculas do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, em face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, arraiarem muitas vezes no martiriológico da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes, tá? Para quem faz o aborto também e quando ele não é recomendado, né? Bom, eu acho que de todos os danos, os maiores são os danos da alma, que é a dor que não desaparece, né? Para melhorar a própria situação que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha aflições regenerativas, ou seja, se eu sei que eu fiz um aborto e eu vou ter complicações, se eu começar a fazer uma melhoria moral agora, vai ser mais fácil? Vamos ver que resposta que ele dá. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobre uma multidão de males. Então, para qualquer débito que a gente tenha, né? A gente deve simplesmente fazer a caridade. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. E como nós estamos nessa fase de terra, nessa fase evolutiva, nós sempre teremos débitos. Certamente o faremos.